Olá, você está no Eu Jornalista. O profissional da notícia carrega consigo uma nobre função: informar. Aqui em nosso estúdio, Benedito Sade. Ele é jornalista, radialista, professor, ex-vereador da Câmara de Montes Claros. Benedito, quais as principais mudanças você pôde acompanhar nesse seu período de trabalho? Eu sou de uma época que, na década de 70, 1973, quando eu comecei, era muito novo, comecei no rádio, na antiga Rádio Sociedade aqui em Montes Claros, Y17, e como repórter, e depois fui para o jornal de Montes Claros, já extinto, um jornal que reinou aqui durante muitos anos. Nós tínhamos apenas aqui em Montes Claros 2 jornais, uma emissora de rádio, e ela funcionava, esse jornal era linotipo ainda, coisa que saiu de cena há muitos anos, e a máquina era uma plana ainda, e a gente fazia tudo no olho. Você pegava a matéria datilografada, ia para o linotipista, ele fazia, você pegava aquele chumbo quente ali, colocava numa placa de aço chamada de bolandeira, e fazia a divisão tudo no olho com manchete. Então essa época, assim, eu me lembro que a primeira vez que chegou um telex aqui, moço, faltou soltar foguete. Como se tivesse chegado no primeiro caminhão aqui em 1929, quando o povo saiu da rua correndo pensando que era um monstro. Essas transformações através do tempo. Aí quando surgiram outras emissoras de rádio, e ocorreu essa transformação aí, e a gente foi se adaptando, né? Que o jornalista ele tem que se adaptar a essas realidades. É claro que, como a gente vive de informação, a gente tenta transformar isso em conhecimento, e esse conhecimento também se transformado em história. É o que a gente pode falar que é proficiente, né? E a vida tem 2 aspectos, alfabetização e letramento. O letramento é muito mais importante porque você aprende com a vida, observando o que está acontecendo ao redor. Mas hoje está sendo mais fácil a informação, no entanto, ela não tem sido transformada em conhecimento. Ao contrário, ela tem deixado as pessoas menos hábeis e mais condicionadas à tecnologia do que à capacidade de academia, a capacidade de transformar a vida das pessoas. Qual foi o momento que você descobriu que jornalismo seria a sua profissão? Eu vim para Montes Claros, eu nasci e fui criado em Belo Horizonte. E na época a gente se envolveu num movimento estudantil contra a ditadura. E como as coisas ficaram bem acossadas para a gente, minha mãe me mandou para cá. E eu sempre gostei de envolver, escrever, lia muito. E mandou porque o meu tio era delegado da Polícia Federal, que naquela época tinha uma delegacia de Polícia Federal aqui. Aí eles não iam me prender, porque estava no movimento estudantil. E aqui eu acabei trabalhando na Rádio Sociedade, a convite da viúva de Teixeira Bastos, que foi um dos precursores da rádio aqui, Dona Edith Bastos. E aí, meu filho, depois que entrou, nunca mais deixou de beber dessa água, apesar de todos os problemas, infortúnios, né? Mas foi uma decisão interessante. E continuei no movimento estudantil. Eu fiz curso de letras francês, especializei em literatura universal e no movimento estudantil junto com jornalismo. Então, vira e mexe, você tinha problema. Certo? Então, ia sair de casa, já estava carregando você para o 10º Batalhão, para algum depoimento. A última vez que eu fui preso foi em 1981, que nós escrevemos uns artigos, nem tanto agressivos assim, era contra a ditadura, o regime militar, nada disso. Ao contrário, era até brando. Mas aí enxergaram que era terrível, que era causando um grave problema na sociedade. E nós fomos presos, foi eu, o doutor Oswaldo Antunes, Valdir Sena Batista, Américo Martins Filho. Nós fomos levados para Belo Horizonte, fichado, é um terror, né? Fotografia, pasta o dedo, tá? Depois mandaram a gente para Juiz de Fora. Aí houve uma intervenção de Genival Torim, doutor Marcos Afonso de Souza, que era advogado nascido em Montes Claros, e conseguiu liberar a gente lá. E foi um negócio meio traumático, porque minha filha ia nascer em 1981. E eu preso lá, minha mulher nem tinha conhecimento, a dimensão do que era aquele fato, né? Mas o jornalismo, ele tinha essa importância.
de questionar também as coisas, e tem ainda essa importância. O jornalismo ele se constitui como um quarto poder, né? E hoje a gente percebe assim, essa influência grande, né, do jornalismo. Como você vê o jornalismo hoje? A gente tem que entender jornalismo e empresa de jornalismo. Hoje, o jornalismo no interior é muito difícil. Para sobreviver, ou ele acaba vinculado a grupos políticos, ou ele acaba vinculado a interesses comerciais. Mas quando ele tem independência, quando é possível ter independência, ele vai agir conforme a consciência daqueles que ditam o coletivo e não o individual. E nessa visão coletiva é que a gente tem que entender que você está trabalhando não para si, mas para outrem, para que a sociedade seja melhor, os níveis e abismos sociais sejam eliminados, que você construa pontes para favorecer aquele que está em estado de miserabilidade, e que aqueles que têm a obrigação de gerir a coisa pública o façam de maneira honesta, correta, para que o bem seja imposto. Aí a imprensa é vigilante. Ela não pode ser, nunca é vendida, ela não pode ser tendente a uma causa que não seja coletiva. O benefício deve ser coletivo. Mas uma maneira assim que as pessoas possam, dessa forma, elas sejam formatadas para que ela seja útil ao outro. Aí entra o papel da imprensa, né? Sem radicalismo, mas com a firmeza daquilo que deve ser feito. A gente tem um exemplo bem recente aqui, um professor nosso mencionou, olha, o Sade já me deu aula e foi o melhor professor de português que eu já tive. Um professor nosso aqui, daí a gente vê, né, a importância, a militância do Sade, desde antes, em se preparar, né, tanto com relação à filosofia, português, para fazer jornalismo hoje. Então hoje a gente percebe uma formação diferente, né, do jornalista, novos jornalistas estão chegando no mercado. Qual que é a sua principal preocupação do que esses novos jornalistas precisam aprender para encarar o mercado de trabalho? As pessoas devem se preparar, mas não por vaidade, não por elas como centro. Elas têm que entender como pessoas importantes para o outro. Porque muitas vezes a pessoa se preocupa muito com os cílios e se esquece dos olhos, sabe? Se preocupa demais com o externo e se esquece da alma. Esse aspecto é que vai fazer com que as pessoas sejam boas naquilo que elas abraçarem. Não interessa em que nível que elas estejam, mas que elas devam ser boas e sempre assim, pensando naquele que ela vai servir, em que tipo de ação ele vai atuar para favorecer. O jornalismo tem essa visão, é contar o fato, a isenção está ali, mas quando ele apontar, mesmo nessa isenção, ele vai deixar certos penduricalhos ou certas reticências para que o leitor ou o telespectador ou o ouvinte, ele possa compreender também, ser induzido a uma análise para ele se posicionar através de consciência. Preciso falar assim, ó, eu quero que você entenda a minha opinião como a mais correta. Não é assim. A minha opinião é essa e nós temos uma maneira de apresentá-la para que você faça comparações e entenda o que é melhor. O seu programa Comando da Sete, você hoje consegue uma das maiores audiências no rádio de Montes Claros e de toda a região, né? Com o Comando da Sete. E o seu programa, ele consegue misturar ali jornalismo com humor. Você acredita que essa é uma mistura que ganha credibilidade hoje? O ouvinte não quer nada que um massacre. Você tem um momento de falar sério e, evidentemente, o meu programa, o programa lá da Comando da Sete, ele é feito num triunvirato, ele não é somente meu, eu funciono como âncora. Ele tem esse aspecto de humor em cima da sátira, essa visão da sátira. Mas é um programa de improviso. Todas as mensagens que eu dou ali é tudo de leitura que eu fiz, nada é escrito. E, às vezes é um fato assim, que aconteceu, a gente puxa aquele gancho. Então eu acho que a espontaneidade é que tem feito isso. Mas é aquele aspecto, porque um curso de jornalismo como o de vocês aqui, que é muito importante, muito valioso, é você ter essa visão de aprimorar o que vai fazer, bem feito, certo? Para sair das ciladas que possam aparecer do improviso, daquele momento difícil. Certa feita, eu estava saindo do jornal de Montes Claros, eu era repórter policial, o jornal de Montes Claros funcionava na rua Doutor Santos, onde é que a Caixa Econômica Federal hoje ali, era ali o jornal, uma casa velha, de tábua, e a gente tinha feito umas matérias lá, jogo de bicho, uma coisa assim, não estou lembrado certo. Eu sei que eu ia sair de manhã, a gente saía a pé, tudo era a pé, eu ia sair de manhã. Aí eu vi que vinha dois homens de lá, entendeu? Um estava armado.
Aí nós saímos, quem é Benedito Said? Eu falei, ele está aí dentro, aí você pode procurar que ele vai ficar 2 dias fora de Montes Claros até as coisas amainar. Para tudo tem saída na vida, né? Você não tem saída mesmo para a morte. Mas enquanto você estiver em vida, seja em qual profissão, que seja bem feito, faça com o intuito sempre, fala assim, aquela lá é uma obra que eu fiz, e uma obra bem feita, na medida da minha capacidade, na medida que eu posso olhar. Os franceses têm um ditado que é l'oiseau un petit fait son nid, né? O passarinho pouco a pouco faz seu ninho. Então é assim, você vai construindo esse ninho pouco a pouco, e que não deixe que sua vida seja um coemitério, né? Um cemitério, e nunca seja um carodate verbibus, uma carne dada aos vermes, mas sim seja fruto e frutifique. Queria te agradecer muito por ter abrilhantado aqui o nosso programa, né? Com sua visão de vida, com sua visão jornalística, que isso engrandece muito o nosso programa. Eu que agradeço, né? Que eu não sou muito em lugar algum. Mas entendendo o convite de vocês aqui, eu vi com todo prazer. E o que a gente fala, principalmente da juventude, que hoje o enfrentamento é muito mais fácil do que era no meu tempo. A situação de pobreza, de exclusão, eram situações mais poderosas. E que a gente aproveitar essa facilidade para criar um alicerce perfeito. Você tem as escolhas, como diz Santo Agostinho, de 2 caminhos. O livre-arbítrio com a graça de Deus e o livre-arbítrio sem a graça de Deus. Se a placa está a 80 km e passou a 120, com certeza você não pediu orientação a Deus para pisar no acelerador. Se por acaso o caminho está numa porta bem aberta, bem larga, prefira estudar direitinho esse caminho, talvez a porta estreita seja o melhor, porque ali estará a graça de Deus, o livre-arbítrio vai te favorecer. Mas acima de tudo, aprenda, escuta, porque, como dizem os árabes, né, minha família é oriental, então é preferível utilizar os 2 ouvidos. Né? E assim foi formada as pessoas. E permita sempre que a alma fale mais alto em favor daquele que está sem voz, sem vez. Em nossa sociedade sempre haverá injustiça, mas também sempre haverá alguém para mostrar essa injustiça e ao mesmo tempo clamar por solução. Obrigado pela paciência de vocês. Com palavras engrandecedoras de Benedito Said, a gente finaliza esse programa. Acesse o nosso site, eujornalista.com, curta a nossa fanpage e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Até mais!